No começo era só idoso. Depois os idosos ficaram, os jovens foram embora. Aí do nada começou 40, 50, 40, 18, 30 e poucos. 16. É, pra baixo eu não conheci ninguém, né? Pra baixo de 30 ali. Mais dos 30 e poucos, 40 e poucos. Muitas pessoas novas, E pessoas próximas de mim, conhecidas, assim, foram né? embora. É. E bizarro, cara. Você tava um dia. É que eu falei, tava um dia com a pessoa e depois não tá mais. E o tanto que é engraçado que, por exemplo, a gente tá conversando aqui agora, né? Como foi de Covid. Você viu a pessoa ontem. É, Aí a pessoa era. te liga. Não, e era assim, tipo assim, igual aconteceu um caso, né? Conhecido nosso aí. A esposa dele ligou e falou: Ah, o fulano tá internado. Tá entubado e tal. E aí, beleza. Não voltou, entendeu? E é É, não isso. voltou. Pronto, não tem. Ficou a imagem que a gente tinha da É. pessoa. Então, tipo assim, Um e pouco vazio. tempo atrás eu tinha visto o cara, irmão. Tipo assim. E um cara, igual você falou, a gente não imagina, um cara novo e tal. Não era um atleta, mas era um cara que jogava uma bolinha e tal ali. É isso, mano. Viu aquele cara ali um dia, acho que foi umas 2 semanas depois. Ligou, acho que. Ligou, tá entubado. E ficou lá, cara. Ficou. Não voltou, entendeu? E quando entuba, virou um trem tenso, né? Quando entuba é complicado, É, né? cara. Eu vi gente que voltou, sabe? Eu tenho o meu marceneiro, aí eu mandei pra ele fazer um orçamento pra mim, que é ele que faz pra mim, né? Que fez aqui e tal. Aí eu mandei pra fazer um orçamento, a menina falou, "Ih, ele tá internado, tá entubado." Eu falei, vixe. Aí voltou. Aí eu conversei com ele depois Graças e a tal. Deus, né? Conseguiu voltar. Mas na hora que falou que tava entubado, eu já fiquei agoniado. Eu falei, Geralmente quando fala que putz. entuba, né, já é mais grave. É. Então as pessoas têm Não, e do mais medo Covid. da E outra intubação. coisa, esse trem de ser entubado, a gente começou a conviver com isso depois do Covid, né? Depois do Porque você não Covid. pensava, o que que é ser entubado? E nem Até então sabia. nós nem Que é sabíamos. uma coisa assim, rara, né? De ser entubado. É casos mais elevados que a pessoa entuba, né? Assim, não era uma coisa natural pra gente no dia a dia. E com Covid começou a ficar natural, né, cara? Então foi estranho. E teve um outro caso, o mais bizarro ainda foi da uma amiga da Lorena, tava grávida. Elas, pouco tempo, uns dias antes, estavam fazendo um clube do livro online. Tinham se reencontrado a turminha que era amiga lá do ensino médio e tal. Tinham se reencontrado ali a turminha, as amigas, criaram um clube do livro ali pra discutir, né, online e tal. Parece que eu até brinquei, né? Parece que foi até uma despedida, né? Brinquei não, sim, né? Falei, né? Parece que foi até uma despedida, né? Porque se reuniram ali pouco tempo e tal, fazendo aquele clube do livro. Aí um dia a Lorena tá deitada assim na cama, uma pessoa aleatória liga pra ela, fala, fulana tá internada. Tava entubada, eu acho. E tava grávida. Acho que foi no outro mesmo dia, um pouco mais pra frente, não voltou. Ela teve, o bebê ainda nasceu, né? O bebê dela nasceu, mas ela não conseguiu. 30 e poucos anos. E assim aconteceu com muitas É, pessoas que muitas vezes a gente não teve contato, porque, por exemplo, fiquei um tempo, 2 anos e 8 meses longe, né? E fiquei um ano isolado, porque eu não podia vir. Não tinha como eu vir, né? E aí quando você chega, quando eu cheguei, por exemplo, aí você começa a conversar e tudo. Não, e aquela pessoa morreu de Covid. Como morreu? Parece que foi ontem é, que eu tava com aquela pessoa. E aí a gente vai descobrindo isso também, total. né? Então, E outra coisa, infelizmente, muitas coisas é, mudam, né? só que tem uma questão também, tipo assim, a pandemia ela deu uma mexida geral pra todo lado, negócios, mental, tudo, mudou gente, mudou Eu acho área, que mais o mental, mexeu né? com tudo. É. Só que, por exemplo, agora eu sinto, parece que as pessoas estão começando a entrar no automático de novo, entendeu? E às vezes esse entrar no automático, às vezes pode ser ruim, entendeu? Porque começa a se esquecer dessas coisas. Quando tem um cara que fala, quando as coisas começam a virar paisagem na sua vida, você tem que ficar um pouco atento, sabe? Exemplo. Você sempre dirige, vai pelo mesmo caminho e você nem repara que às vezes aquela empresa que você passa todo dia na porta já mudou umas 3, 4 Mudou vezes. umas 3, 4 vezes. Então eu vejo que a vida, cara, é importante a gente. Eu falo muito sobre isso de você manter. Estar presente. Observar as coisas ao seu redor. É igual, como que eu gosto de pensar, né? Que pra mim qualquer momento pode ser o último. Pra mim ou pra pessoa. Então, nesse momento que eu tô tendo a oportunidade de conversar com o Rodrigo, eu busco estar presente aqui e agora, entendeu? Pensando agora, concentrado na nossa conversa, te ouvindo, conectado com o ambiente ao meu redor. Eu busco isso. Cada vez mais estar mais conectado, estar mais presente, entendeu? Claro que não é uma escala de 0 não é uma escala 0 ou 100, né? É uma escala que você vai crescendo, né? Você vai desenvolvendo isso cada vez mais.
Mas é você viver, cara. Cada momento. O importante é a gente aproveitar cada minuto, cada tempo. Seja tomando uma bebida, seja comendo uma comida. Uma das coisas que para mim, assim, foi muito marcante, eu quando acordei da UTI, da sedação lá, que eu acordei dentro da UTI, eu lembrava dos lugares que eu já tinha ido, das comidas que eu tinha comido, porque lá dentro eu fiquei muito tempo sem comer, né? Só sendo alimentado pelo negócio. E das pessoas que eu estive perto. As pessoas que conviveram comigo. E todas as pessoas que eu gosto, todas as pessoas que eu ainda gosto, eu sempre fiz questão de estar perto. E dificilmente já briguei, eu fiquei de mal de alguém, né? E era uma coisa que lá dentro eu sentia muita falta da minha família perto. Por mais que a minha família estivesse todos os dias lá, né? Mas eu não via, mas estavam lá. E o que acontece? Isso que você tá falando é extremamente importante. Por quê? Porque se eu não tivesse voltado, ou se eu tivesse voltado com sequelas ou algo do tipo, a gente poderia não estar fazendo isso aqui agora. Algum momento seria o último. Seria o último. Então, aproveitar Exatamente. como se fosse o último. Não tô dizendo sair loucamente, né? Tô dizendo assim. Sim. É o equilíbrio, né? É o equilíbrio. Aproveitar como se fosse o último. É tentar. É viver o momento. Pronto. Tentar não ficar criar confusão com ninguém. Deixar com que as pessoas criem confusão com você. Porque, ou não ficar, sabe, também uma coisa que eu isso não te acrescenta nada. É apegar também. Às vezes. Você tem um remorso de alguém. Pronto. Eu acho que se eu tivesse morrido, né? Ou se fosse diferente, por exemplo. Se tivesse uma pessoa que eu gostasse morresse, eu não ia ter remorso. Porque eu, pelo menos assim, eu visitei todas as pessoas que eu gosto. Fez o seu melhor naquele momento. Eu visitei todas as pessoas que eu gosto. E você pode olhar, a gente sempre tá junto. Sempre tô junto aqui, sempre tô junto com as pessoas que eu gosto. Quando eu gosto de uma pessoa que tá longe, eu vou lá. Olho. Porque eu não gosto daquela ideia de ter que visitar uma pessoa no hospital, de ter que ir no velório de uma pessoa. Eu não gosto. Eu gosto de ter a lembrança boa com a pessoa. Eu também penso assim. Entendeu? Inclusive, você falou, você não veio me visitar e tal. Eu não fui porque, primeiro, eu não ia agregar em nada lá. Né? Você não foi, não? Você foi, não depois fui. Você foi. Não, fui depois quando você tava bom. É. E segundo, por que eu vou guardar uma memória negativa, entendeu? Se eu posso ter memórias positivas em relação àquela pessoa. Então é um pouco da minha visão também. Eu acho que o que é importante... Não significa que você não importa, entendeu? Por exemplo, tudo bem, eu dou graças a Deus do que aconteceu, da forma que aconteceu. Por quê? Quer mais água? Não, obrigado. Porque eu simplesmente acordei... Não? Eu simplesmente acordei não lembrando de nada, entendeu? Então, não lembrei de nada, simplesmente acordei. Acordei e tal. Igual você falou de velório. Pra mim, velório não é tão importante. Porque a pessoa não tá ali mais, entendeu? Não tá, já foi. A velório... não adianta. O velório é uma despedida. E é mais pra você do que pra pessoa, entendeu? Pra mim, na minha visão, né? Na minha visão. É uma despedida. Eu acho que o velório, na verdade, ele é como se você tivesse passando por aquele processo de uma forma mais natural. E o mais importante, no velório, desligamento. No velório, por exemplo, é que a dor e os sentimentos são das pessoas próximas. Às vezes é mais é dar um suporte pra quem tá. Pronto, só do isso. que entendeu? A questão ali, Exato. Né? Teve até uma pessoa que falou uma coisa e isso aí ficou pra mim. Ela falando sobre uma experiência de velório, ela falou assim: quando eu olhei pra pessoa que tava lá, eu senti que ela não tava ali mais. Com certeza. Entendeu? Então é essa sensação que é uma percepção que eu tenho, entendeu? A questão, né? A pessoa não é o corpo, entende? Muitas pessoas que às vezes olha ali pra uma pessoa que já foi, ela sempre vai ter isso, que aquilo que tá ali não é mais a pessoa. Tanto que a gente chama de corpo, né? De corpo. O corpo tá ali. Bom, essa é a minha visão. Tô falando que é a verdade absoluta, Exato. né? Cada pessoa tem sua visão. A minha visão é assim também. Eu acho que a pessoa, quando, né, passa desse estágio pro outro,
ela não tá ali mais. Não pode fazer mais nada ali. Não tem como. Pode. Não adianta, Não só pode. existe memória. É. Agora a questão é, você aproveitou aquelas memórias? Isso aí. Você viveu aquilo? Pra não dizer depois assim, nossa, eu queria só mais 5 minutos. Só mais 10. Pra quê? É pouco tempo. Eu acho pouco tempo. Você não acha 5 minutos? Nós estamos aqui há quanto tempo? Ah, quase mais de 2 horas, né?